Caríssimos irmãos e irmãs, voltando a atenção do nosso coração para os textos litúrgicos, temos que primeiro descobrir qual é o tema central dos textos litúrgicos deste domingo, ou desta celebração eucarística que estamos vivendo neste momento. Podemos dizer que a mensagem central é o amor misericórdia que se revela em Jesus, a fome e a sede, do qual fala as leituras, manifesta a necessidade vital e profunda que o homem tem de Deus e do seu amor. Então, a fome e a sede que falam os textos litúrgicos deste domingo revelam exatamente a necessidade profunda e vital que cada ser humano tem da necessidade do amor de Deus. Vocês recordam bem a primeira leitura que ouvimos do profeta Isaías? Estão no capítulo 55, no chamado segundo Isaías, ou livro da consolação. O povo ainda está no exílio, mas já está quase que para começar a sair deste exílio, a voltar para Jerusalém. O mais interessante na primeira leitura, nós podemos dizer que nós temos a imagem de um vendedor, que diz: eis aqui a água, o vinho, o trigo, o leite, completamente gratuito. Então, na primeira leitura, temos a imagem de um vendedor que oferece suas mercadorias: trigo, água, vinho e leite. Ou seja, oferece suas mercadorias aos homens famintos e sedentos. Uma imagem simples, mas cheia de profundo significado. O vendedor aqui é o profeta, que fala em nome de Deus. O produto é de tão alta qualidade que não pode ter preço, é distribuído gratuitamente. Vinde comer, vinde comprar sem dinheiro. Então, o produto oferecido por este vendedor, que é o profeta, é um produto de qualidade tão alta que é impossível colocar preço no mesmo. Por isso que é oferecido gratuitamente a todos os homens famintos e sedentos. É interessante ainda notar podemos ainda notar claramente que o vinho, o leite, o trigo e a água representam a palavra do Senhor. Ou seja, o profeta que nos convida a participar do banquete da palavra de Deus. Comida e bebida, aqui nesta leitura, é símbolo da salvação esperada. Então, caríssimos, este leite, este vinho, este trigo, representa a palavra de Deus. A fome e a sede, como dizia, é o desejo profundo que todo ser humano tem e sente do amor de Deus na sua vida. Belíssimo este salmo que estamos meditando, o Salmo 144. É um salmo alfabético, está formado por 22 versículos, cada um corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Vejamos, caríssimos, também é o último salmo dedicado ao rei Davi. Este salmo que estamos meditando é um cântico de louvor a Deus por suas obras, ou seja, Deus que derrama sua justiça e sua bondade sobre todo o ser vivente. O interessante é que o orante neste salmo, ele fala de Deus e com Deus. Da contemplação das obras de Deus, nasce uma oração espontânea. Então este salmo é uma oração espontânea que nasce da contemplação das obras de Deus. Para o salmista, a realeza do Senhor consiste exatamente no seu interesse, no cuidado que Ele tem por cada um de nós. A realeza e o poder de Deus, para o salmista, se manifesta no cuidado e no interesse que Deus tem por cada um de nós. É interessante que o salmista começa exatamente dizendo: misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Esta é a revelação que o próprio Deus fez de si mesmo a Moisés no Monte Sinai. O salmista apresenta um Deus próximo dos humildes, que o invoca nas necessidades cotidianas.
Deus entra, e quero que vocês levem estas palavras no vosso coração, principalmente neste tempo de adversidade que estamos enfrentando. Deus entra na instabilidade humana para levar toda a realidade criada a uma plenitude salvífica. Deus entra na instabilidade humana para levar toda a realidade criada a uma plenitude salvífica. Caríssimos, de tudo o que eu falar aqui, de toda a interpretação do Evangelho, das leituras que eu der, podem esquecer tudo, mas eu quero que não esqueçam estas palavras que diz o salmista: o Senhor é bom para com todos. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Não esqueçam, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldades, repitam no coração de vocês estas palavras do salmista: o Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Ou seja, caríssimos, uma palavra de conforto, uma certeza que Ele dá à nossa vida. O amor de Deus é profundo como o amor de uma mãe, e alcança e abraça todas as criaturas. Não é à toa que o profeta, não é à toa que o salmista, nesta oração, repete 2 vezes o radical verbal reem, que dá origem à palavra rami, que significa um amor materno ao plural. Quando o salmista quer falar do amor, da misericórdia de Deus, ele usa uma palavra no hebraico, no plural, que se colocarmos no singular, significa amor materno. Então, o interesse, o cuidado que Deus tem para com cada um de nós é um amor profundo, que abraça todos como o amor de uma mãe. Caríssimos, a segunda leitura nos traz também uma grande certeza. Desde quando a humanidade começou a pensar, a raciocinar sobre a sua existência, sobre o seu existir, de onde vinha e para onde ia, a morte também tornou-se um problema a ser solucionado. Então, sempre a humanidade procurou um remédio, um antídoto contra a morte. Os gregos pensavam que o melhor remédio contra a morte eram os seus escritos, as suas esculturas, porque morriam, mas a sua existência permanecia nas obras que eles tinham feito, que eles tinham construído. Os judeus pensavam que o melhor remédio contra a morte era ter muitos filhos, porque morriam, mas é como se a sua existência permanecessem nos seus filhos. E somente nós cristãos é que descobrimos o verdadeiro antídoto contra a morte, o amor de Cristo. São Paulo diz: nem a morte, nem a fome, nem a vida, nem os poderes celestiais nos separará do amor de Cristo. Vejamos como este amor é forte. Então estamos diante de um exuberante cântico de vitória. Essas palavras formam o ápice da literatura paulina. É um capítulo experiencial e afetivo, e não puramente racional. Estas palavras que estamos meditando, segunda leitura, manifestam a esperança cristã e a confiança inquebrantável no amor que Deus tem por cada um de nós. A segunda leitura manifesta a esperança cristã e a confiança inquebrantável no amor que Deus tem por cada um de nós. Caríssimos, do Evangelho eu serei breve na explicação. Já que nós temos um tempo limitado, não me estenderei na exegese, mas numa rápida explicação espiritual do Evangelho. Estamos meditando a multiplicação dos pães. A história da multiplicação dos pães ocupa um lugar importante nos Evangelhos. Por 6 vezes os Evangelhos nos contam este relato, nos apresentam o relato da multiplicação dos pães. Mateus e Marcos nos contam 2 multiplicações. Então os discípulos estão diante de um limite que para eles é intransponível, mas são incapazes de perceber que tudo foi confiado a Jesus pelo Pai. Muitos viram no milagre
na multiplicação dos pães, graças aos detalhes numéricos, a representação simbólica da história de Deus com Israel e com a igreja. Os 5 pães representam a lei de Moisés. Os 2 peixes representam os livros proféticos e históricos. Os 12 cestos, os 12 apóstolos. Ou seja, a multiplicação dos pães nos ensina o quê? Que Jesus transforma todo o Antigo Testamento em um alimento espiritual para os cristãos. A multiplicação dos pães nos recorda que Jesus transforma todo o Antigo Testamento em alimento espiritual para nós cristãos. Mateus destaca que o milagre é superação do que vemos como limites e impossibilidade. 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Esta multiplicação dos pães também é a superação dos limites que estamos diante de nós. Esta multiplicação dos pães também nos ajudam a superar o medo daquilo que somos capazes de ver. Ou seja, às vezes nós confiamos somente naquilo que vemos e nas possibilidades materiais. Caríssimos, neste tempo difícil, todos nós somos convidados, mais do que nunca, a alimentar a nossa fé. E não acreditar somente naquilo que temos diante de nós e nas possibilidades materiais. Descobrir que também tem um Deus que está sempre ao nosso lado, que caminha com cada um de nós e que sempre vem em nosso socorro. Então a reação de Jesus diante da multidão não é de indignação, mas de profunda compaixão. E traduz esta compaixão em ação curativa. Não cura somente as enfermidades, mas também a fome. Então Mateus destaca que o senhorio de Jesus é exatamente este poder, que é capaz de curar a fome e todas as enfermidades. O senhorio de Jesus é resposta às mais profundas necessidades humanas, uma das quais é satisfazer a fome. Os evangelhos destacam as refeições de Jesus com os pobres, multiplicação dos pães; com os pecadores, reconciliação; com os discípulos, ensinar a partilhar. Encerrando a reflexão, quero destacar: os evangelhos falam sempre da refeição de Jesus com os pobres, multiplicação dos pães; refeição com os pecadores, reconciliação; refeição com os discípulos, ensinar a partilhar, a dividir aquilo que temos. Então o Senhor continua fazendo refeição com cada um de nós que somos seus discípulos. Somos convidados a aprender a partilhar o pouco que temos.